Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje, mais um vídeo da sequência dos setups que eu venho trazendo aí para os amigos. Esse é o terceiro e último setup. Setup esse que é um setup basicamente de identificação, né, do volume profile, de utilização do volume profile e identificação também em barras amplas com alto spread e também com alto volume. Beleza? Se você gosta do conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, estamos aqui com mini índice. Contrato sendo negociado atual é o WinJ22. Mudou ontem, 16/2 de 2022. Vamos abrir aqui já o nosso PDF e temos o nosso setup. O nosso terceiro setup, vou colocar aqui a setinha que fica melhor, né? Nosso terceiro setup é um setup com volume em uma barra. É uma combinação do volume na vertical mais o volume profile. Então perceba, é uma combinação dos dois. Beleza? Dito isso, o que a gente verifica? Verificamos os spikes onde a coloração ficou vermelha. Então a gente vai precisar de uma regra de coloração para identificar isso daqui. E a gente vai precisar identificar os spikes. Opa. Aqui. E a gente vai precisar identificar os spikes, beleza? Horrível de amarelo. Pronto. Marca-se o volume profile do candle com o nó de alto volume. Então marcamos o volume, traçamos o volume profile, ou batemos o volume profile com um nó de alto volume, né? O candle com um nó de alto volume, marca-se o volume profile do candle com nó de alto volume ou sua abertura. Isso daqui também é importante falarmos. Perceba a imagem abaixo, é interessante que o preço se afaste. Perceba a imagem abaixo, é interessante que o preço se afaste do candle gatilho de forma considerável. Isso é importante. Observação, mais de 2 toques na região já deixam a mesma com pouca confiança. Trade de risco, você pode fazer? Claro que pode fazer, mas perceba que é um trade com mais risco. Beleza? Beleza, vamos para a imagem. Então, basicamente, é isso que a gente vai procurar. Vamos colocar o volume financeiro. Vamos colocar a regra de coloração, conhecida como Smart Bar. Ou você pode usar também Indicato Bar ou Satos com linha. Também tem um indicador aí na web. Esses três nomes é só vocês procurarem no Google e botar indicador e botar um desses três nomes que eu falei, Indisat, acho que tá assim, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Smart Bar, Indie Status Bar, acho que tá assim o outro. E o outro, eu acho que ele tá Status com linha. Que também é uma regra de coloração. Ele vai fazer esse status com linha, ele faz algumas outras coisas, ele plota uma outra coisa aqui. Mas ele também é útil nesse caso, beleza? Então, esses três nomes aqui vocês vão conseguir achar aí na web para poder colocar a regra de coloração. Basicamente falando, nós temos o preço, seja em qualquer time frame. E, por exemplo, isso é mais interessante nos tempos gráficos mais baixos, né? 1 minuto, 2 minutos, são trades mais rápidos.
você vai ter uma sequência de candles e em algum momento este candle vai estar pintado de vermelho, mostrando, nesse caso aqui, uma agressão alta, assim como um volume. Então você vai projetar, você vai bater o volume profile dele, você vai projetar a abertura desse candle para frente. Deixa eu fazer aqui. Você vai projetar a abertura desse candle para frente dessa forma. A abertura e máxima, né, desse candle para frente, você pode traçar um canalzinho do jeito que está nessa imagem para frente. E aí você espera o preço chegar aqui e existe a pressão de venda dos vendedores desse candle aqui, tentando jogar o candle para baixo, tentando jogar o preço para baixo novamente para fazer isso daqui. Perceba que aqui ele faz um novo toque e aí ele é defendido novamente. E ainda mais, perceba dos vídeos anteriores o que a gente falou. Isso aqui é um movimento de rejeição agudo. Então, esses movimentos de rejeições que são agudos, o que a gente faz? Traçamos aqui a região final e olha lá como o preço vem aqui e aí ele para de cair, né, e ele é jogado para cima novamente. O tanto que ele vai ser jogado para cima novamente a gente não sabe. Aí você pode utilizar a FIBO, pode ser o que você quiser para você determinar uma região de saída. Mas o ideal é que você identifique isso, para identificar que isso é um pullback, por exemplo, e uma tendência macro de baixa. Então isso aqui vai fazer com que você entenda o movimento global para entrar novamente na ponta da venda. Mas o setup que a gente está discutindo aqui é justamente esse spike com alto volume. Então você vai ver um candle forte com alto volume. Você traça o volume profile, por quê? Esse candle forte de alto volume, ele vai sinalizar o vermelho, e é interessante que ele tem esse indicador aqui, é o TR saldo agressão. Esse TR saldo agressão ele precisa ser amplo também. Essa agressão poderia ser baixa, mas essa barrinha, o interessante é que ela seja ampla, igual essa daqui, para mostrar que realmente houve comprometimento e força, e que a briga do volume ali entre compradores e vendedores, a resultante foi dos vendedores tendo um saldo bem com alto spread, né? Então isso realmente mostra muita força nesse movimento. E a intenção é quando ele chega aqui, ele seja defendido novamente. Então quando ele chega aqui nessa região, ou aqui, por exemplo, mas o interessante é a primeira vez, é justamente você procurar por candles de exaustão aqui na subida, ou candles, por exemplo, de reversão, preço fechamento de reversão, ou não sei, mais estrela cadente, essas coisas dessa forma, ou candles que sinalizam a reversão, né? Isso daqui você olhando para o gráfico, você não precisa saber o nome, você consegue ver. Os candles de reversão eles começam a ter sombras superiores maiores e o corpo começa a fechar mais próximo da mínima ou começa a ficar mais estreito. Desse não dá para ver muito bem, mas desse jeito que mostra aqui, ó. Tá vendo? Aqui, aqui e aqui. Mostra candles de reversão. E aí você entra na ponta da venda com um stop aqui atrás e venda. Você vê o seu candle gatilho, deixa a confirmação, normalmente é no segundo, e aí você vende, né, e faz um trade aí 2 vezes ou 1,5 vezes essa distância aqui para baixo, beleza? Aqui foi deu umas 2 vezes e pouquinho, você poderia ter saído aqui mais ou menos já estaria mais que o suficiente, ou aqui, por exemplo, também já estaria mais que o suficiente. Beleza? Espero que tenha ajudado. O vídeo é esse. São setups rápidos, setups na qual a gente não precisa explicar muita coisa. Você vai ter uma regra de coloração, você vai verificar isso daqui na regra de coloração, vai verificar isso daqui também, vai verificar isso daqui, vai esperar ele se afastar aqui uns 10, 14 candles por aí, e ele se afasta, volta, mostra a fraqueza desse movimento, e justamente você entra
vendido, acreditando novamente na venda. Beleza? Show de bola. Antes de terminar, para quem ficou até o final, recado importante para quem utiliza Volume Profile. Observação. Observação geral. Ao estudar, percebi que o nó de baixo volume se caracteriza como suporte e resistência. Mas não é qualquer nó de baixo volume, eu vou explicar. O nó de baixo volume se caracteriza como suporte ou resistência, onde devemos perceber de forma majoritária as sombras dos candles encostando nessa região. O que isso quer dizer? Isso daqui é um gráfico, por exemplo, do mini índice em 5 minutos. Tá aqui, ó. Tá vendo? Número 5 aqui, ó. Olha lá. O número 5 aqui. Então você vai traçar o volume profile. Nesse caso de nó de baixo volume, você vai traçar o volume profile de uma grande região. Olha o tamanho da região que está sendo traçado o volume profile. Esse volume profile aqui está sendo traçado disso tudo. Toda essa pernada aqui, ó, ela foi traçado o volume profile, que é esse que está aqui atrás. É esse que está aqui atrás, ó. É esse aqui, ó. Tá vendo? Então, isso daqui, em um gráfico de 5 minutos, perceba que isso daqui é amplo. Então, quanto mais amplo, ou quanto mais candles você pegar, melhor. Por exemplo, você vem aqui, quando você traça isso, você vai identificar os nós de baixo volume, que são os vales, os mais baixos possíveis, certo? Por exemplo, aqui tem um. Aqui também tem um. E aqui tem outro. O que isso quer dizer? Quando você projeta isso para frente, a intenção, por ser um nó de baixo volume, é que o pavio dos candles fique batendo ali, porque é uma região de baixa negociação, uma região que, de forma vertical, por exemplo, ela mostra nesse preço, nesse preço aqui, nesse patamar de preço, né? A escala do preço está aqui do lado, ela mostra que nesse patamar de preço aqui teve baixas negociações. Então os candles vão mostrar sombras superiores ou inferiores batendo nessas regiões. E essas regiões, normalmente, ela vai vir depois, ou nas laterais, digamos assim, de nó de alto volume. Então perceba que a gente tem aqui, ó, sombras inferiores, sombras inferiores, sombras inferiores. E o que a gente tem aqui no meio? Isso tudo aqui é um nó de alto volume, que é até a POC, ó. Então, isso tudo aqui é como se fosse um canalzinho. Aqui também um canalzinho. Só que aí você vai procurar uma região de alto volume próximo ao nó de baixo volume. Isso tudo aqui foi uma região, ó. Isso tudo aqui foi uma região com destaque para esse pico aqui. Né? Então, aqui também, ó, perceba aqui um nó de baixo volume. Então, você vai marcar, quando você fizer essa marcação aqui, por exemplo, ou essa marcação aqui, deixa eu usar o azul que fica melhor. Quando você fizer essa marcação ou essa marcação, por exemplo, isso daqui você não vai saber, né? Isso daqui você não vai saber. Isso daqui você não vai ter. Mas aí o que você vai fazer? Você vai marcar essa região e vai expandir aonde vai ficar a linha, aonde os candles estão batendo mais. Então, perceba que faz sentido termos uma linha aqui. Faz sentido ter uma aqui? Para mim, faz. Mas, ó, entenda que eu coloquei aqui em cima, ó, isso é relativo. Você vai precisar estudar, você vai precisar treinar. E aí o que que tá? Você pode traçar uma regiãozinha aqui, ó, tá vendo? Já que tá muito próximo uma da outra. E aí depende da imaginação de cada um. Mas aqui, ó, eu tracei por conta desse candle aqui. Ó, eu tracei por conta desse candle aqui. E aqui ele pegou bem certinho. Aqui também. Aqui também foi lá, passou um pouquinho.
mas perceba que poderia ser isso tudo aqui, ó. Poderia ser isso aqui, tá vendo? Poderia ser uma região, aqui um nó de baixo volume, ó. Então poderia traçar assim, né? Uma região ampla de preço. A ideia é não trace muitos, normalmente dois, estourando três, mas normalmente dois você traça. Duas regiõezinhas dessa daqui já é o suficiente. E esse é o detalhe desse vídeo, que espero que ajude aí os amigos que utilizam volume profiling. Além dos nós de alto volume, temos também os nós de baixo volume, que eu acho interessante marcar um ou duas regiões e expandir essas regiões para ver os preços ticando ali no futuro, beleza? Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário para ajudar aí no algoritmo do YouTube. Comenta alguma coisa que você acha interessante sobre volume profile. Tamo junto, valeu, falou, até a próxima. Fui!